Bom dia a todos, muita paz para todos nós. Meu nome é Bartolomeu, sou do Grupo Espírita Paz. Nós vamos hoje dar prosseguimento ao estudo do livro Aulas da Vida, psicografia de Chico Xavier, autores diversos. Hoje o capítulo 29, Destaque e Serviço, da autora espiritual Meimei. Eu vou ler o texto e dividi-lo em 3 partes, fazer um breve comentário sobre cada uma delas. Desfrutas hoje do destaque merecido pelo trabalho que tiveste na escalada aos valores da cultura ou da influência pessoal. Sabes, por isso mesmo, analisar com precisão as deficiências e falhas dos degraus por onde passaste, e às vezes referes-te a eles com demasiada severidade, apontando-lhe os defeitos. Segue, no entanto, em tua jornada de ascensão aos cimos da vida, mas não reproves e nem perturbes os companheiros que te serviram e prosseguem colaborando em favor dos outros. A benfeitora espiritual Meimei inicia o texto aqui falando dos destaques da posição social, situações que muitas vezes nós já superamos, já estamos hoje numa condição melhor, e ela nos recomenda que não menosprezemos esse nosso início, valorizemos a nossa origem, a nossa caminhada inicial, e nem menosprezemos os companheiros que ainda enfrentam dificuldades pelas quais nós já passamos, porque nós já conhecemos o terreno que já trilhamos. Então, assim, não menosprezemos esse passado, essas dificuldades iniciais. Ela prossegue. Pode ser agora, simbolicamente, a ponte segura em que transitam altas inteligências a caminho das grandes luzes. Contudo, não subestimes a pinguela sobre a qual atravessaste o rio das dificuldades em teus aprendizados do princípio, e da qual se aproveitam atualmente outros viajores, de modo a seguirem adiante. Recolhes presentemente as próprias refeições em fina baixela de porcelana, junto daqueles que renteiam contigo no mesmo elevado social. No entanto, não censures o prato de barro cozido que um dia te assegurou a alimentação em tempos recuados, e do qual se valem ainda hoje outros amigos, nele buscando o pão que lhes renove as forças na marcha rumo à frente. A benfeitora espiritual Meimei usa aqui de recursos na descrição aqui do texto, que são simbólicos. Então ela usa, por exemplo, a referência de ponte segura e pinguela. Também ela usa a referência de baixela de porcelana e prato de barro cozido, fazendo assim essa analogia com a questão da elevação. Temos aqui de comparações de situações sociais. Então, assim, a ponte, que hoje talvez já transitemos com muita tranquilidade, mas antes, no início, era uma pinguela. O prato melhor que utilizamos para a alimentação hoje, talvez tenhamos utilizado no início de um prato bem humilde, de barro cozido. Então, não menosprezemos esse início. Mais uma vez, ela diz aqui, na questão dos destaques. Até então, estamos falando de destaques sociais, de posição social. Mas não vamos esquecer da questão da elevação espiritual, que daqui a pouco vamos falar. E ela fecha o texto. Brilha nas alturas que conquistaste, conforme os recursos que a providência divina te concede. Mas não te inclines para a retaguarda com o objetivo de destruir a tarefa e a esperança dos próprios irmãos que te serviram e continuam trabalhando. Lembra-te de que as tuas possibilidades, tanto quanto as deles, dependem inelutavelmente das concessões e dos empréstimos de Deus. Então aqui vamos fechar o texto com a seguinte argumentação.
O que é destaque social, posição social? Então nós pensamos assim, no dinheiro, no poder, na beleza, na fama, que são situações que muitos de nós ainda buscamos, ficamos iludidos com essa questão. Às vezes passamos toda uma existência na busca de tudo isso, correndo atrás de tudo isso. Mas tem a questão da elevação espiritual também. E o que seria essa elevação espiritual? São os bens eternos do espírito, né? Os conhecimentos, os valores, as virtudes. Então vamos lembrar, e nunca poderemos esquecer disso. Lembrete essencial. No que concerne aos valores materiais, dinheiro, poder, fama, até o nosso corpo, tudo isso não nos pertence efetivamente. Está conosco a título precário, como empréstimo divino. Nada disso realmente é nosso, nós utilizamos temporariamente. Então toda essa questão que envolve a posição social, a elevação social, não nos pertence. Nós não vamos levar isso conosco para a eternidade. Mas a elevação espiritual, sim. Conhecimento, os valores, as virtudes, as potencialidades divinas. Então esses são os valores que realmente nós temos, são nossos. Os outros nós detemos, retemos temporariamente. Mas esses valores espirituais, eles são nossos. Então no dizer de Jesus, nem a traça consumirá esses nossos valores espirituais. E nem os ladrões jamais vão conseguir nos tirar, nos roubar esses valores. Muita paz para todos. Fiquem com Deus.